Oi pessoal, segunda parte do nosso vídeo então, continuação da nossa aula, né? Primeira parte a gente corrigiu as atividades, vimos os agentes internos e externos de alteração do relevo, né? E como que eles alteram, né, a Terra, como eles alteram o relevo terrestre, né? A gente já deu uma olhada nisso na primeira aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se não, a gente pode depois, a gente vai fazer uma revisão depois, mas dá para rever o vídeo além disso. E vocês podem contactar-me, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, beleza? Sem mais delongas, né? Pra gente não demorar muito e pra aula não ficar muito cansativa, vamos direto lá pra nossa aula. Deixa eu reduzir aqui, aqui eu coloco aqui, aí eu faço assim, e vem aqui, deu. A ocupação da superfície terrestre, né? O que é a ocupação da superfície terrestre? É o modo como a gente ocupa a Terra, o modo como a gente habita a Terra, o modo como a gente caminha e ocupa esse território todo, né? Como é o bairro de vocês? O bairro de vocês é uma ocupação da superfície terrestre, beleza? Ao longo da história, os seres humanos eles buscaram fixar as suas residências e os lugares em terrenos favoráveis à sua sobrevivência, né? Onde tivesse água, com um relevo mais plano, né? Uma topografia mais plana, que facilitavam as práticas agrícolas, né? A plantação e tudo mais, e a construção de habitação. Então, eles não iam morar no meio de um morro, né? No alto de um morro, nem na encosta do morro. Também não iam morar no meio de um lugar deserto, onde não tinha água, onde não dava para plantar. Eles buscavam superfícies retas, com bastante água, onde pudesse construir casas livremente, né? E assim foi indo com o passar dos anos, né? E o crescimento da população veio vindo, essa população, esses pequenos territórios foram crescendo, e aí novas necessidades foram surgindo, né? E foi cada vez mais difícil começar e continuar encontrando lugares, né? Desse modo, para habitar. Então assim começou a se habitar terrenos mais íngremes, com menos recursos naturais, né? Ou mais longe, por conta da escassez de territórios planos e com bastante recursos, né? Atualmente, grande parte da população vive em áreas de risco, ou seja, áreas que não são próprias para a moradia. E a ocupação dessas pessoas em várzeas de rio, onde o rio enche e aí inunda as casas todas, né? Ou então sujeita, que aí é inundação, ou então sujeita a um deslizamento de terra, né? É um processo de movimento de massa que faça com que aquela terra ali se movimente, né? E faça com que origine isso aqui, ó. Por quê? Porque você origina isso porque as pessoas vão morar em locais que não são apropriados para morar, porque elas não conseguem morar em terrenos planos, em terrenos onde são favoráveis, então elas só encontram lugares desfavoráveis, e aí ali elas precisam criar formas de sobreviver no mundo, e acaba ocorrendo isso, moradias irregulares em locais não adequados. Olha que legal, por que acontece isso? Que essa rocha aqui, ó, estou circulando aqui de verde, essa rocha aqui, ela tinha uma irmã que ficava aqui do ladinho dela. Só que essa irmã, ela era muito fraquinha. Foi caindo a chuva, né? Foi chovendo ali em cima, o sol foi batendo, causando intemperismo químico, né? Os rios ali, a água, o escoamento superficial, né? A água escorrendo sobre o terreno, foi quebrando as rochas, né? Foi causando intemperismo, como a gente viu ali, os agentes externos, né? O vento ia batendo, as pessoas em cima daquela terra, colocando a sua casa, iam criando peso e cada vez mais peso. A chuva vem, encharca aquela irmã ali dessa rocha aqui, ó, a irmã dessa rocha que estava ali do ladinho dela, e aí essa irmã já está muito fraca, ela já está muito quebrada, a água entra dentro dos furinhos, entra dentro da rocha quebrada ali, dos vácuos que tem dentro daquela rocha, encharca, e aí fica muito pesado, ainda mais com o peso da casa em cima, ele vai para baixo, né? Por conta da gravidade aí que puxa tudo para baixo, né? E ocasiona um desmoronamento, né? E aí ocasiona um deslizamento. Beleza? Então a gente consegue ver
a atividade anterior, os agentes externos, aqui ocasionando uma mudança no relevo. Nesse caso, um deslizamento de uma encosta, né? Lá, a gente não vai ver isso agora. Essa não vai ser a atividade de vocês. Não vai, vocês não vão precisar fazer essa semana. Vamos fazer só semana que vem, tá? Vou dar esse colher de chá pra vocês. Porque na próxima semana, vocês precisam recordar o que vocês tiveram hoje. Recordar. Ou ver a videoaula novamente. E aí, responder. É uma estratégia. Que aí vocês conseguem ver o conhecimento de forma melhor, né? De forma mais sistematizada. Beleza? Então aqui, ó. A superfície da Terra é caracterizada a partir da análise dos aspectos visíveis da sua origem e da sua composição. Estrutura sedimentária cristalina, isso não vem ao caso. Várias formas, destacam-se 4 formas predominantes. A cadeia de montanha, planície, depressão e planalto. Isso é muito importante mesmo. E aí a gente vai ver cada um desses tipos de relevo terrestre. Né? A gente viu como é que o relevo se altera. E agora a gente vai ver quais são os tipos de relevo, né? Em algumas aulas atrás eu já falei sobre planície e planalto, né? A gente já falei planalto, planície, já falei sobre isso e às vezes até supondo que vocês já sabiam o que era cada um desses conceitos, porque já é um assunto, né, do 6º ano, né, do 5º ano. É um assunto do 6º ano, mas já é um assunto que foi trabalhado lá no 2º ou 3º ano do fundamental com vocês. Então, vocês já estudaram isso. E aí a gente vai fazer o que eu falo de rememória. Vocês aprendem um pouco mais e depois vocês passam para outro conteúdo. E no ensino médio vocês voltam nisso e aprendem um pouco mais além, né, do que vocês vão aprender agora. Então a geografia, a maioria das disciplinas faz dessa forma, né? Tu vê de novo e revê. Em 3 estágios diferentes, em 3 momentos da tua vida diferentes, né? Em 3 idades que tu tem diferente e concebe aquele conhecimento de 3 formas diferentes. Beleza? Cadeias de montanhas, cadeias de conhecimento eu ia falar. Cadeias de montanha são chamadas de cordilheiras também. A mais famosa é a Cordilheira dos Andes, aqui no Chile. São as maiores elevações da Terra e apresentam encostas muito íngremes. Íngreme não é um relevo mais aplainado que vai descendo, né, que vai descendo tranquilamente. É um relevo que cai, íngreme. Tem sua origem em dobras recentes da crosta terrestre, né? Por isso recebem a denominação de dobramentos modernos. Alguns exemplos são a Montanha Rochosa da América do Norte, a Cordilheira dos Andes, os Alpes na Europa e o Himalaia na Ásia, né? Eu já falei aqui da Cordilheira dos Andes, porque para mim ela é a mais importante justamente porque ela fica aqui na América do Sul, né? Aqui do nosso ladinho, do nosso país vizinho, o Chile, que na verdade não tem contato com a gente. Cadeia montanhosa da Himalaia no Nepal. Aqui, ó. Então, Himalaia lá no Nepal. Que bonito, né, gente? Vocês entenderam então o que são cadeias de montanhas? São várias elevações muito altas, né, que se originam por conta de dobramentos da crosta terrestre. Então, elas são muito altas, muito íngremes. E existem poucas no mundo inteiro, né? E elas podem ser chamadas também de cordilheiras. E eu dou o exemplo mais clássico e que vocês precisam ter na cabeça, que é o da Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Beleza? Planícies são áreas relativamente planas onde predomina o processo de sedimentação, ou seja, a rocha é quebrada, é transportada e é sedimentada. Então, na planície ela é sedimentada, porque ela desce do morro e vem para a planície. A planície é a parte do terreno, a parte do relevo que fica mais próxima ao mar, é a parte mais baixa do terreno. E é ali que é sedimentada, e por isso que a maioria das rochas das planícies são rochas sedimentares. Mas também ali existe processo de erosão, né, e de movimento. Geralmente localizadas próximas ao nível do mar, as planícies também podem se encontrar em meio às cadeias de montanhas. Beleza? Então aqui a planície costeira em Vila Velha, ó. A gente mora na planície, né, gente? Nós que moramos em Florianópolis, moramos na planície. E isso só vai se alterar, é planície até mais ou menos ali um pouquinho antes de Rancho Queimado. Em Santo Amaro já começa a subir a serra, né? A escarpa do Planalto. Aí em Santo Amaro começa
E aí lá em Lages, tu subiu totalmente a escarpa do Planalto, subiu totalmente a serra e tu tá no Planalto. Tranquilo? Depressões. São áreas mais baixas que o relevo ao seu redor. Sua superfície plana apresenta poucas irregularidades e altitudes que variam entre 100 e 500. Essas formas de relevo predominam o processo de erosão. Sua origem também pode estar ligada ao rebaixamento de determinadas áreas. E aí aqui uma depressão. Normalmente, uma depressão é aquela parte que fica entre áreas mais altas, né? Uma planície que está no alto e ela fica entre áreas mais altas. Então, em sua volta, só tem áreas altas. Planaltos são áreas que apresentam altitude variável. Planalto, planície. Planície perto do mar, planalto topo do morro. Né? Não só o morro, como aqui, o Morro da Cruz, então lá no topo do Morro da Cruz é planalto. Não. É uma grande esfera geológica, né? Como Santa Catarina inteira. Tu pega o estado inteiro de Santa Catarina, tu vai ver que a planície é toda a parte do litoral, aqui algumas cidades um pouco mais pro interior, como eu citei até Santo Amaro. E lá no alto temos o Planalto, lá em Lages, São Joaquim, outras cidades do Planalto, né? Catarinense. E aí mais lá oeste, em Chapecó, já começa a descer novamente, né? Então a gente vê que ali tem uma grande parte que é um planalto gigantesco, uma área super reta, né? E que fica bem no alto, que é o topo desse processo geológico. Tranquilo? São áreas que apresentam altitude variável, em geral situadas acima de 300 metros, como eu estou falando, altas, apresentam irregularidades como serras e escarpas. No nosso caso, aqui a serra de Lages não é serra, é uma escarpa, né? Uma escarpa do Planalto. O processo de erosão sobre essas áreas é maior que o de sedimentação, o que faz os planaltos fornecerem sedimentos para as áreas à sua volta. Ou seja, lá em cima as rochas quebram, vão para o rio, são transportadas e são sedimentadas para baixo. Beleza? Os planaltos em áreas sedimentares apresentam um relevo mais plano chamado de chapada. Já os planaltos em áreas cristalinas, isso é, formadas por rochas magmáticas e metamórficas, apresentam um terreno mais acidentado. Então aqui a Chapada dos Guimarães, serra em Aiuruoca. Tem a Chapada dos Veadeiros também, né? Acho que não é Minas Gerais, eu não lembro onde é que fica a Chapada dos Veadeiros. Tem várias chapadas aí pelo Brasil bem famosas. A gente tem canyons aqui também em Itaimbezinho, aqui no sul de Santa Catarina. Nós temos a serra ali... Serra da Canastra não, Gabriel. Como é que é o nome da serra? Não é de Serra da Mantiqueira também? Meu Deus. Serra do Rio do Rastro. Desculpa, gente. Serra do Rio do Rastro. Ali entre Criciúma e São Joaquim, né? Aqueles municípios são, na verdade, Urubici, né? Entre Urubici e Criciúma. Então a gente tem a Serra do Rio do Rastro. Temos alguns relevos bem interessantes aqui no estado de Santa Catarina. Serras são formadas geralmente por relevos alongados. Eu sempre faço isso, né, gente? De adiantar o slide que vai estar próximo. Eu começo a falar antes do que vai vir daqui a pouco. Serras formadas geralmente por relevos alongados, com topos irregulares, muitas vezes isolados na paisagem. Sua origem pode estar relacionada à antiga cadeia de montanhas desgastada pela erosão. Normalmente serra é a queda. Planalto no alto, planície embaixo. E serras é a queda, né? É o processo de queda. Que não é assim bonitinho, caiu aqui o morro. Não é assim, né, gente? Ele é mais ou menos assim, ó. Ele pode até ter algumas subidas. Ele vai descendo, mas ele pode até ter algumas subidas e cai lá embaixo. Essa é uma serra. Que a gente avalia como o morro todo, né? A gente divide tudo. Então aqui é a Serra das Pedras em Ribeirão Claro. E as escarpas são formas que lembram um degrau. O exemplo mais comum são as bordas de alguns planaltos, como o nosso planalto catarinense aqui. No Brasil, o termo serra é usado de maneira errônea para denominar as bordas de um planalto que, na verdade, formam escarpa. Esse é o caso da Serra do Mar, no estado de São Paulo. E esse é o caso também aqui da Serra do Rio do Rastro e das serras aqui de Santa Catarina. O pessoal chama de serra, mas não é serra, é a escarpa de um planalto, né? Escarpa de Bom Jesus da... até um exemplo aqui em Santa Catarina, ó. Escarpa de Bom Jesus da Serra, em Santa Catarina. Acho que inclusive essa daqui é a Serra do Rio do Rastro. Não sei, não vou afirmar. Mas aqui a gente não tem uma serra, a gente tem uma escarpa. É bem difícil de analisar os dois, mas é só que vocês precisam ter em mente. É que existem duas formas que a gente denomina
entre planalto e planície, né? Pode ser uma serra ou pode ser uma escarpa. Aqui em Santa Catarina a gente tem escarpa, em outros lugares temos serra. Vocês precisam saber que existem duas formas. Olha lá. Atividade 2. Opa, eu vou passar direto para vocês não verem a resposta. Eu tinha esquecido que o meu livro tem resposta. 15 minutos de aula. Gente, eu acho que eu vou deixar isso daqui pra semana passada. Semana que vem. Senão o vídeo vai ficar muito grandão. Vocês não vão gostar de assistir, né? Vão se cansar aí no meio do vídeo, tranquilo? Então fica pra semana que vem aquela parte ali do restante do livro. Gente, vou botar as atividades lá no Google Classroom. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente fez um modo mais diferente, direto no livro. Leiam, releiam, façam as atividades, aprendam, aproveitem esse tempo para aprender e para realmente investirem no futuro de vocês, né? Que é através da educação, que se dá através da educação. Um grande beijo, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.